Começa agora o podcast Mentoria Consultiva na Prática, transformando profissionais em empresários de verdade, através de conhecimento e troca de experiência, com a apresentação de Gevandro Barros, diretor-geral do IOPEX Brasil. Olá pessoal, Gevandro Barros aqui novamente para vocês, trazendo mais um podcast de suma importância. E hoje o tema que eu gostaria de tratar aqui é sobre a segunda metade da sua vida profissional. Por que eu resolvi fazer um podcast falando sobre esse tema? Porque eu lido com muitos empresários e pessoas com bastante tempo aí no mercado, nos seus ramos de atuação, empresários que são da área da construção, médicos, dentistas, profissionais liberais, pessoas inclusive que estão abrindo novos negócios, que saíram de algumas empresas por demissão ou porque pediram pacotes para que pudessem investir nas suas vidas profissionais de uma outra forma, pessoas que estão tentando mudar de carreira de uma certa forma porque não estão se dando bem mais na idade que estão, na profissão que estão. Então eu acho que esse tema é um tema de suma relevância. E aí falar sobre a segunda metade da nossa vida profissional, da sua vida profissional, a gente tem que fazer algumas reflexões. E reflexões que nos levam para o passado, inclusive, né? Porque a maioria das pessoas pensa em ter uma carreira, nunca pensa em ter duas carreiras, nunca pensa em chegar a um certo momento, investir numa segunda coisa ou numa terceira coisa que possa trazer tanto renda, né? Compor aí a renda financeira da família ou de si próprio, quanto tornar isso um afazer para um futuro próximo. Porque, como a gente sabe, um dia a gente vai aposentar. Principalmente aquelas pessoas que já ficaram ou ainda estão dentro de empresas durante muito tempo, elas vão sair dessas empresas um certo dia. E saindo dessas empresas, o que a gente tem que ver é que elas muito provavelmente ainda vão estar produtivas, né? Na época em que o trabalho significava tarefas braçais, aí, há muito tempo atrás, para a maioria das pessoas, não era nem preciso procurar ou preocupar, né, com a segunda metade da nossa vida profissional. Antigamente a gente costumava fazer o que sempre tinha sido feito, né? Aqueles que tinham sorte suficiente para sobreviver aí a 35, 40 anos de trabalho duro numa grande empresa, como pessoas que trabalham em automotivas, pessoas que trabalham na área da construção, enfim, pessoas que são da geração passada ou que são de gerações anteriores e que investiram o seu tempo para ficar muitos anos numa mesma empresa, eles ficariam muito felizes de poder passar o resto da sua vida sem fazer nada. Por quê? Porque investiram muito tempo numa mesma profissão, não tiveram tempo de investir numa segunda vida profissional, em algo que depois de um certo período ainda pudesse ser agregador tanto financeiramente quanto para a própria psicologia, né, para o próprio rendimento da pessoa. A gente termina uma vida profissional e muitos de nós, se não a maioria, ainda está muito produtivo, ninguém quer parar de trabalhar, ninguém quer parar de ganhar dinheiro. Mas atualmente a maior parte das atividades que a gente trabalha tem a ver com esse trabalho de conhecimento, né? E os profissionais do conhecimento não estão acabados como antigamente a gente fazia, né? Depois de 35, 40 anos de atividade. O máximo que eles estão é entediados com o que estão fazendo. Então é muito comum a gente ouvir falar da crise do meio da carreira de um empresário, de um executivo. Na verdade, ela trata sobretudo de tédio, né? Aos 45 anos, a maioria das pessoas atinge o pico da carreira. E aí a gente, como sabe disso, né, depois de 20 anos fazendo praticamente as mesmas coisas, a gente desenvolve potencialidades a tal ponto que a gente fica muito bom no que faz, porém não estamos mais aprendendo, contribuindo, aceitando o desafio ou obtendo aquela satisfação no trabalho que a gente tanto pretende, né? No entanto, é muito provável que ainda muitas dessas pessoas tenham 20 anos, 25 anos de atividades pela frente. É por isso que cada vez mais gerenciar a si mesmo tem levado os profissionais a começarem uma segunda carreira. E aí existem 3 formas de desenvolver uma segunda carreira. A primeira delas é agir e começar já.
Em geral, isso consiste em sair do tipo de organização que você está e ir para um outro. Por exemplo, um engenheiro de uma construção que está lidando ali há muito tempo com obra, já se cansou de uma certa atividade, por estar fazendo essa atividade há muito tempo, ele pode sair e desenvolver algo de tecnologia, algo voltado para a internet, enfim, trocar de profissão o mais rápido possível, sair da zona de conforto. E existe também um número cada vez maior de profissionais que muda totalmente essa linha de trabalho, né? Por exemplo, eu lido aí também com executivos que saíram de empresas, pegaram seus PLS, seus planos de demissão voluntária, investiram esse dinheiro, abandonando a vida corporativa depois de 20 anos para fazer uma outra atividade, para fazer inclusive cursos completamente diferentes da profissão que ele se formou e estão tendo aí muito sucesso. Hoje em dia é muito comum encontrar pessoas buscando novos ares após atingirem um nível moderado de sucesso na primeira carreira. Elas costumam ter habilidades muito boas e sabem trabalhar muito bem porque têm bastante experiência. Elas precisam não só participar de uma comunidade, como também ter uma fonte de renda e, acima de tudo, precisam de desafios. Então isso é muito importante para quem quer começar uma segunda carreira. A segunda forma de se preparar para a segunda metade ou para outra metade da vida profissional é desenvolver uma carreira em paralelo, né? Muitas pessoas bem-sucedidas na primeira carreira permanecem na atividade em tempo integral, parcial, ou oferecendo consultoria, mas arranjam trabalhos paralelos, por vezes numa organização sem fins lucrativos, onde elas possam investir aí a parte da noite, os fins de semana, por exemplo. Outras pessoas começam a trabalhar com ONGs, que tem a ver com a sociedade em si. Outras pessoas começam a fazer cursos à noite para que depois da aposentadoria elas consigam prestar serviços, entrar na área de tecnologia. Enfim, existem também os empreendedores sociais, né? Em geral, são pessoas que tiveram uma primeira carreira muito bem sucedida, elas adoram o trabalho que fazem, mas não se sentem mais desafiadas. Em muitos casos, continuam fazendo o que sempre fizeram, mas passam cada vez menos tempo nessa atividade. Também começam uma nova carreira, quase sempre em uma organização sem fins lucrativos ou algo desse tipo. Mas a principal coisa é pensar em como a gente pode investir tempo hoje para planejar a segunda metade da nossa vida profissional. Pessoas que gerenciam a segunda metade da carreira ainda são minoria, e eu vejo isso na prática porque eu lido com empresários, eu lido com pessoas que estão em nível de gestão em algumas empresas e que não estão investindo nisso atualmente. Seja por falta de tempo, seja por desconhecimento, seja por procrastinação, enfim, os motivos são vários. A maioria dessas pessoas costuma aposentar-se no emprego onde está e contar os anos até que a aposentadoria de fato chegue. Mas essa minoria que eu estou falando, né, de homens e mulheres que entendem uma longa expectativa de vida profissional, que sabem que isso é importante, que entendem isso como uma oportunidade para si e também para a sociedade, são essas pessoas que vão se diferenciar no mercado, se tornar, quem sabe, novos líderes, novos modelos de líderes para o mercado, vão abrir novas empresas, enfim, são pessoas que estão se desafiando o tempo inteiro. Existe aí um pré-requisito para quem deseja gerenciar a segunda metade da carreira. Você precisa começar muito antes. Quando se percebeu 30 anos atrás que a expectativa de vida profissional estava aumentando rapidamente, muitos observadores acreditavam que os aposentados se tornariam cada vez mais voluntários em diversas instituições. E isso não aconteceu. Se as pessoas não começarem por volta dos 40, não será depois dos 60 que elas vão começar. Da mesma forma, todos os empreendedores que a gente chama empreendedores sociais, né, que eu conheço, começaram a trabalhar na segunda atividade muito antes de terem atingido esse ápice no negócio original. Existem aí pessoas que eu conheço como advogados, como médicos, que chegaram a trabalhar muitos e muitos anos no mesmo emprego, na mesma empresa, mas que depois de um certo tempo fundaram outras empresas e se deram muito bem. Existem pessoas que inclusive que ainda trabalham, né, praticamente em tempo integral, mas que
apoiam empresas de diferentes atuações em outros horários, seja à noite, seja no sábado, complementando a sua renda ou mesmo fazendo serviços voluntários num período e depois disso podendo trocar de profissão assim que aposentarem. Existe ainda uma outra razão para que um profissional deva começar cedo a desenvolver esse interesse por outra área. É muito improvável que alguém passe muitas décadas na mesma atividade e não sofra um grande revés na profissão ou na vida pessoal. Eu conheço, por exemplo, um engenheiro aí que foi promovido aos 45 anos, né? E depois dessa promoção ele acabou passando para uma atividade de gestão numa área que não era de interesse dele e ele resolveu sair depois de um certo tempo ou de muito tempo nessa área. Agora ele está empreendendo num outro mercado e isso tem feito dessa pessoa uma pessoa muito bem sucedida, muito feliz e muito bem remunerada. Afinal de contas, o dinheiro é sempre consequência daquilo que a gente faz. E tem outro lado também que muitas dessas pessoas comentam comigo, né? Existem as famosas, vou exagerar um pouquinho aqui, as tragédias familiares. Elas ocorrem com o casamento que se desfaz, com a perda de um filho, como algo que possa acontecer na nossa vida, até mesmo a nossa disposição por trabalhar em outra coisa, disposição física, disposição mental, isso precisa mudar e a gente precisa ficar ativo, né? A gente precisa estar sempre agregando valor para nós mesmos e para a sociedade, para que a gente consiga contribuir, ficar psicologicamente bem e saber que até mesmo no futuro, chegando à velhice, a gente ainda vai estar produtivo e contribuindo aí. Isso é muito importante. Então, quando a gente pensa na segunda carreira, né, nessa parte aí de você trabalhar com essa mentalidade pensando no futuro, é muito importante a gente pensar em todos esses pontos. Numa sociedade que a gente está falando hoje, né, voltada para o conhecimento, a gente espera que todos sejam bem-sucedidos, mas isso é praticamente impossível. Para a grande maioria, o que existe, no melhor dos casos, é a ausência de fracasso. Para ver o seu sucesso é preciso que você também fracasse algumas vezes. É importante ter uma área na qual seja possível contribuir, ajudar a fazer a diferença e ser alguém. Isso significa encontrar uma segunda área de atuação, seja numa carreira nova, numa atividade paralela, num projeto social que ofereça oportunidade de ser líder, ser respeitado ou mesmo de alcançar o sucesso. E aí, essa é a sua oportunidade. Os desafios de gerenciar a si mesmo, eles podem parecer bastante óbvios, até elementares. E as respostas talvez pareçam autoexplicativas a ponto de soarem ingênuas, mas gerenciar a si mesmo exige que a pessoa faça coisas novas e sem precedentes. Sobretudo no caso de profissionais do conhecimento, gerenciar a si mesmo requer que você pense e se comporte como um verdadeiro CEO, como diretor, como um empresário, como um dono de uma empresa. Além do mais, a mudança desse lado, né, de ser um trabalhador braçal que a gente tinha antigamente, que apenas cumprem ordens, que são profissionais que passaram muitos anos nas empresas, para profissionais do conhecimento que precisam administrar a própria carreira, abala profundamente essa estrutura social. Todas as sociedades, até as mais individualistas, admitem duas coisas como certo, mesmo que apenas de forma inconsciente. As organizações, ou seja, as empresas, sobrevivem aos colaboradores e a maioria das pessoas permanece onde está. Atualmente, porém, está ocorrendo o contrário. Os profissionais que a gente chama de profissionais do conhecimento estão sobrevivendo às organizações e têm muita mobilidade. Então, existe hoje sim a necessidade de se gerenciar a própria carreira, porque ela é que vai provocar essa revolução dos seus relacionamentos, ela que vai provocar a sua possibilidade de ter uma segunda carreira e essa segunda carreira, na segunda metade, né, da sua vida profissional, ser muito bem sucedida. Tá ok? Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreva, clica aí no sininho para você receber uma notificação automática sempre que eu postar um vídeo ou um podcast no canal do YouTube. Você pode também acessar esse podcast que você está ouvindo no meu site www.iopexbrasil.org
steve.com.br/podcast ou em algumas das mídias sociais como iTunes e Spotify também, tá ok? Um grande abraço e até o próximo. Este foi mais um episódio do podcast Mentoria Consultiva na Prática, transformando profissionais em empresários de verdade, através de conhecimento e troca de experiências. Um grande abraço e até o próximo episódio!